assim, o que acontece? Geralmente, no início do empreendimento, quando o empreendimento é pequeno, você concentrar o teu capital, o teu tempo e o teu esforço nesse empreendimento é o que vai fazer com que você fique eficiente, é o que vai fazer com que você consiga crescer a empresa, é o que vai fazer com que você consiga construir uma vantagem competitiva que se diferencie dos outros competidores nesse mercado em que você atua. Então, você precisa não diversificar, digamos, para que você consiga ter esse ganho de competitividade. Agora é o seguinte, com o passar do tempo, a empresa vai ficando mais madura, vai ficando mais madura nos processos e vai acumulando mais capital. Daqui a pouco você tem 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões e talvez não faça tanto sentido você continuar alocando na empresa, porque ou nesse segmento ou nesse mercado específico, porque se você alocar todo esse capital no mesmo segmento, você não vai melhorar ainda mais a sua vantagem competitiva, não vai fazer muita diferença. As margens já são meio que estabelecidas, o preço de venda já é meio que tabelado, ou as tecnologias são conhecidas por todos os competidores e conseguem ser adquiridas pelos competidores. Então, às vezes, alocar muito mais capital na empresa não vai fazer com que você se torne mais competitivo ou mais lucrativo. Simplesmente vai fazer com que você dilua o ROA, o seu retorno sobre o ativo. Por quê? Porque você coloca mais capital e não melhora tanto o resultado. E aí você vai ter uma diminuição do retorno sobre o capital investido. Então, nesse caso, pode ser interessante você diversificar. Porque ao invés de você alocar o capital em um negócio, você consegue alocar em outros e manter a sua rentabilidade. Por exemplo, vou usar o exemplo de uma barraca de cachorro-quente. Sei lá, 20 mil reais, 50 mil reais. Você tem investido lá. Se você colocar 500 mil reais na barraca de cachorro-quente, ela não vai ficar 10 vezes mais lucrativa. Ela vai lucrar um pouquinho mais, mas não vai ficar 10 vezes mais lucrativa. Então, você está tendo uma diminuição do retorno sobre o investimento. É muito mais inteligente você montar 10 barracas de cachorro-quente, por exemplo, e ter um retorno parecido em todas as 10 e diluir o seu lucro em todas as 10 do que concentrar meio milhão em uma só. Então, essa é um pouquinho da lógica da diversificação. Geralmente, no início, quando você tem uma barraca de cachorro-quente ou quando você está começando esse negócio, você precisa alocar capital e energia e esforço para fazer com que esse negócio seja competitivo. O que é ser competitivo? Gerar benefício para o cliente e gerar valor para você. Isso é ser competitivo. É o mercado. Agora, depois que a empresa está madura, depois que você tem essa posição competitiva no mercado, não digo assegurada, mas que ela não esteja em risco iminente, você acumula capital, pode ser interessante você deslocar um pouco de capital dessa operação e levar para outra operação, ou para outro segmento, ou para outro mercado, ou seja, utilizar a estratégia de diversificação, que pode ser diversificação de produto, diversificação de canais, diversificação de mercado, diversificação de indústria, ou seja, não necessariamente precisa ser de indústria, pode ser essas que eu acabei de citar, são alguns exemplos, né? Então, uma vez que a empresa está madura, uma vez em que você tem a sua vantagem competitiva, eu não digo assegurada, mas não ameaçada, e uma vez que mais capital não vai gerar mais retorno, ou pelo menos não na mesma proporção, eu não digo que é recomendável, mas eu digo que nós poderíamos considerar uma diversificação, que daí você consegue diluir o risco, que é o que a gente quer, diluir o risco sem perder rentabilidade. Se você diversifica no início, você dilui o risco, só que você perde rentabilidade, que é o que nós não queremos. Nós queremos diluir o risco sem prejudicar a rentabilidade. E geralmente isso ocorre em um momento posterior, que a empresa já está mais madura de processos, de vantagem competitiva, enfim, em todos os sentidos de estrutura organizacional, de marketing, de vendas, de finanças, é um momento um pouco mais além ali que é recomendável fazer isso.